Qual é o CRM mais indicado para o seu negócio? Esse é o tema da conversa de hoje. Tem muita gente que tem dúvidas qual CRM escolher para implementar na sua empresa. Às vezes um colega que tem empresa indica um CRM para você que atende muito bem para ele, mas para você não atendeu e virou uma confusão, aí a culpa foi da ferramenta e que não funcionou. Então, assim, eu tentei compilar de uma forma bem simples, com base na minha vivência, tá, em relação a essas ferramentas, e os critérios práticos para você escolher bem qual que o CRM mais adequado para o seu momento. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Daiane, eu trabalho com vendas B2B há mais de 15 anos e eu espero que a aula de hoje possa te ajudar a você encontrar o CRM mais adequado aí para o seu momento, tá? Eu trago como conceito-chave que não existe o melhor CRM. Existe aquele que vai se encaixar muito bem e é o mais adequado para o estágio que a sua empresa está vivendo hoje. E eu trago como uma decisão importante para entender isso, como primeiro passo para você escolher a melhor ferramenta, são 3 perguntas que você se deve fazer, que é qual o seu ICP. ICP é o Ideal Customer Profile, que é o seu perfil de cliente ideal. Então, você entender qual que é o seu perfil de cliente ideal, qual a complexidade da sua operação, quão complexo é, o seu ciclo de vendas é muito longo, é uma venda consultiva, é uma venda transacional, uma venda mais rápida. Então, entender também se você vende a nível Brasil, é algo mais regional. Então, assim, trazer esse entendimento de quão complexo é a sua operação e do que você realmente precisa hoje. Você precisa de uma ferramenta que vai se integrar com outras ferramentas que você utiliza. Então, entender esses 3 pontos são super importantes para escolher a ferramenta mais adequada. E eu trago também os 3 eixos principais para você comparar os CRMs, tá? Existem centenas de CRMs no mercado, então é importante entender a complexidade, até onde essa ferramenta vai acompanhar o crescimento e o nível da sua operação, flexibilidade, então quanto que vai ser possível adaptar o CRM ao seu processo. Isso já conecta com a integração, o quanto que ele conversa com o resto da stack. Vou precisar integrar com sistema de financeiro, com sistema operacional, né, às vezes no ramo de transportadora, de logística, precisa integrar com algum sistema de inventário, de roteirização, etc. Então dá para fazer aqueles CRMs integrados com vários sistemas que fica um modelo bem robusto ou, né, algo mais simples, basicamente ligado ali com marketing financeiro, que é basicamente que as empresas acabam seguindo aí quando está em crescimento, tá? Ter essa stack conectada. Então, antes de perguntar qual CRM você vai usar, você pergunta a si, né, sobre o estágio que está o seu processo comercial hoje. E eu vou trazer algumas ferramentas que eu recomendo, principalmente para as empresas que estão em fase inicial, as empresas pequenas, que não têm um processo comercial estruturado, às vezes é o fundador mesmo, que é o próprio vendedor, ou tem apenas um vendedor, e precisa de uma ferramenta simples, de fácil adoção ali, implementou, já começou a usar, rápido, sem automação complexa. Eu recomendo algumas aqui que eu conheço, tá? O Agendor funciona muito bem para pequena empresa, até empresas maiores, né, em crescimento. Ele é um CRM bem simples, muito intuitivo. A interface dele é bem fácil de utilizar. Relatórios também, ele vem com alguns relatórios padrões e nos planos pagos dá para criar alguns filtros, tá? É bem tranquilo de utilizar. Para quem está começando, eu recomendo, é um CRM que eu gosto, tá? Principalmente para empresa menor que está ali, que nunca usou um CRM, precisa implementar um do zero e muitas vezes não tem orçamento para isso, ele tem um plano gratuito. Porém, no plano gratuito, como a maioria das ferramentas no gratuito, não permite algumas customizações. Mas para iniciar ali, só ter um local para você centralizar as informações dos seus clientes já é um primeiro passo. Então, a Gendor é uma ferramenta ok, tá? Para começar a utilizar. Uma outra opção é o RD. O RD ele é muito conhecido pela sua plataforma de marketing, ele tem a de CRM também. É uma plataforma bem simples, também assim como do Agendor, a interface é bem tranquila de utilizar, a usabilidade. Ela tem a integração das duas ferramentas, então isso já compõe como um pacote
completo ali de marketing e CRM, dá para fazer as campanhas, landing pages através da ferramenta de marketing, que é a parte, e daí tem a de CRM. Tem o plano gratuito disponível também, né, com algumas limitações. Tanto o Agendor quanto o RD, a única ressalva é em relação aos relatórios, né? Eles não têm, os relatórios não são tão, talvez não tão complexos, né, para processos mais complexos, então relatórios mais analíticos, de certa forma, então ele traz algumas informações ali que é o que funciona, tá? Para quem está começando. Eu trouxe o do Agendor, até comentei aqui, a partir de R$ 56 por mês por usuário no plano básico. E o RD, mais ou menos aí, a partir de R$ 66 por mês por usuário. Eu peguei esses valores com base na mensalidade deles por mês, porque tem o pacote anual também. Se você pagar as 12 parcelas do pacote anual, o valor é reduzido. Tá? Então, são ferramentas, o preço tá bem em conta, tá? Para o plano básico, tá um preço bem em conta. A Begin, da Zorro, eu nunca utilizei esse CRM, mas para quem quer começar, para depois migrar para o Zorro CRM, que daí é o CRM mais robusto, é uma versão simples desse CRM maior. Tem o plano gratuito disponível e como tem, né, ele é da própria Zorro, dá para migrar mais facilmente, né, quando você tiver a sua empresa em outro estágio de maturidade, com uma, um processo, né, operacional mais complexo, onde tem que integrar várias áreas e várias ferramentas. Eu recomendo o Zorro, né, as empresas que eu conheço que utilizam, atende muito bem, tá? O outro, principalmente para startups, o HubSpot, tem o formato gratuito. A única ressalva do HubSpot, que é o que eu senti, pelo menos em algumas empresas que eu implementei, é a dificuldade no uso da ferramenta. De fato, ela é uma ferramenta mais difícil de utilizar ali no início, mas nada que você não resolva isso na prática, no dia a dia, tá? Ele é um dos maiores CRMs do mercado, principalmente para quem tem vendas complexas no B2B, ou trabalha com soluções de base tecnológica, né, que são as startups e tudo mais. Ela funciona muito bem e tem várias outras ferramentas dela mesma que você consegue integrar. O HubSpot é muito bom para quem trabalha muito com a área de marketing também, então integra, assim como o RD, tem a parte do HubSpot Marketing, tem a parte de vendas e tem diversas outras ferramentas deles da parte financeira, operacional, que você consegue fazendo o upgrade da mensalidade e daí vai se tornando um CRM bem robusto. Ele não é tão barato, ele é uma ferramenta internacional, então a mensalidade é em dólar, mas o gratuito dá para usar até 2 usuários e, se eu não me engano, dá para criar até 2 funis e você consegue customizar. Então eu gosto do HubSpot, já usei muitas vezes. Dentre as primeiras que eu comentei, o HubSpot é uma das que eu mais recomendo. E depois você faz o upgrade se gostar muito e vai integrando com as outras ferramentas. Eu trouxe o Monday e o ClickUp, falando um pouco das duas. Elas são ferramentas para gestão de projetos. Eu já usei o Monday mais para gestão de projetos mesmo, não como CRM. Tem algumas empresas que já estão usando o Monday como CRM, ele tem uma funcionalidade ali para você organizar. Tem o teste grátis disponível e o plano básico ele começa a partir de R$ 83 por mês ali por usuário, tá? Ele não é um CRM de fato com relatórios complexos, mas ele atende ali inicialmente para quem está precisando só organizar tudo em um lugar. ClickUp é a mesma coisa. Nunca usei também o ClickUp como CRM, mas conheço algumas empresas que têm usado e tem funcionado muito bem. Em comparação com o Monday, a ClickUp parece ser uma ferramenta um pouco mais detalhada em relação à parte do CRM, tá? Então, vale a pena dar uma explorada. A visualização também em Kanban, todos eles, né? Em Kanban, que as etapas dá para você adaptar ali, tem um plano gratuito disponível. E um outro CRM, que é o Bitrix 24. Eu já utilizei o Bitrix, gosto. Ela também é uma ferramenta de gestão de projetos e ela tem a parte de comunicação. Eu usei por pouco tempo, né, para testar essa ferramenta. Ela me atendeu bem no momento que eu precisava
E conheci algumas empresas que usam por conta da parte de comunicação interna. Tem empresa que usa o Slack, ou outras ferramentas, né? O Discord para comunicação interna da equipe. O Bitrix tem ali e isso é muito bom. É uma plataforma completa, tem o plano gratuito, isso é bom também para quem não tem um orçamento para adquirir um CRM. Eu sempre recomendo o Bitrix, tá? Entre o Agenda, para quem tem zero orçamento e precisa de um CRM, eu sempre acabo indicando o Agenda, o HubSpot ou o Bitrix, tá? Tem a Brevo eu já testei mais para campanhas de e-mail. Ele é muito bom para disparar esses e-mails, né? Você consegue criar as campanhas, ele não cria a lista, né? Você sobe a lista lá, cria as campanhas de e-mail e dispara. Ele tem um custo baixo, a partir de R$ 40 por mês, e ele também tem a parte dos negócios, que é a parte do CRM. Então, é uma opção. Tem muita gente que tem utilizado em negócios menores ou que precisa fazer campanhas de marketing por e-mail e tem funcionado, tá? Atende bem. Ele não é uma ferramenta muito complexa. Talvez quem já tenha tido experiência com ferramentas complexas vai estranhar um pouco a Brevo, mas ela atende bem para automação ali de marketing, as prospecções por e-mail, dá para criar os negócios ali. É uma ferramenta de interface simples de utilizar, a funcionalidade dele também. O MailChimp CRM, ele também é muito conhecido, talvez algumas pessoas já tenham ouvido falar, mais para marketing. Ele, assim como o Brevo, dá para você criar as campanhas, as LPs, né, as landing pages, é para você usar mais para essa área de marketing, mas ele também, eu nunca utilizei a parte do CRM, mas ele também tem a parte dessa funcionalidade de CRM, tá? Planos a partir de R$ 80 por mês. O Como funciona muito bem, pessoal, para quem faz venda por WhatsApp e outras redes sociais, Instagram, ele conecta tudo. Eu dei uma consultoria para uma escola de idiomas e para uma empresa de manutenção de eletrônicos que tinham implementado como, mas eles precisavam refinar toda a estrutura do funil, treinar a equipe em como utilizar. É uma excelente ferramenta, eu fiz alguns cursos voltados para marketing, automações e até perguntei para um professor que é bem conhecido qual que é a ferramenta que ele mais indicaria para quem vende por WhatsApp, Instagram. Ele tinha comentado do Como, daí eu até queria saber se haveriam outras. Quem souber de mais ferramentas, principalmente para quem vende muito por WhatsApp, Instagram, comenta aqui no vídeo, quero saber, que eu sempre estou explorando as ferramentas que vão atendendo para cada negócio. Recomendo como, gosto. A única ressalva é que os relatórios não são bons, ele é péssimo na parte de relatórios, ele gera muito em lista ali, aí você tem que jogar, exportar isso, jogar para o Excel para fazer uma análise. Agora, com as inteligências artificiais, dá para você tirar essas análises através, né, do levantamento de dados que você faz e criar um dashboard separado, tá? Mas daí é um trabalhinho extra para fazer. Mas ele funciona bem. É um funil visual legal, todas as comunicações, né, os leads de entrada caem ali na primeira etapa e daí a pessoa de vendas vai fazendo o atendimento, tá? Funciona bem com volume e tudo mais. E ele se integra a diversas ferramentas. Se vocês começarem a utilizar, fazer o teste grátis, se não me engano, deve ser 14 dias, fazer o teste grátis do Como, vocês vão ver na parte de integração que são, assim, centenas de ferramentas que ele se integra. É bem legal. Tá? Dá para integrar também o WhatsApp Business e tudo mais. Um outro CRM que eu considero, tá, para as outras fases também de etapa de negócio, é o da Plumes. Ele funciona muito bem para quem vende no B2B, vendas mais complexas. Então, ele é bem versátil e ele se torna uma ferramenta muito robusta. No site, se eu não me engano, ele não tem o preço disponível, tá? Tem que entrar em contato, né? Um vendedor fala com você, apresenta sobre a ferramenta, entenda as suas necessidades para depois te passar. Mas eu tenho basicamente, né, por conta de eu já ter testado isso em outra empresa, se eu não me engano, pode ser que esses preços estejam desatualizados dependendo do momento que você está assistindo esse vídeo, mas o da Plumes é a partir de R$ 85, tá? Por usuário por mês. No mínimo são 3 usuários que tem que acabar adquirindo ali o plano. Então você pagaria em torno de R$ 255 por mês. A parte do Analytics é um modelo Plus, que daí é a parte mais robusta, né, dos dados, dos relatórios. Ele é bem legal, o Plumes, a parte de relatórios deles, tem até o mapa do Brasil, assim,
Eu achei ótimo e funciona muito bem para quem é indústria, distribuidora, revenda. Ele é um bom CRM, tá? E eu trago também o Clarify AI, talvez algumas pessoas nunca tenham ouvido falar, eu conheci ele recentemente. O que eu achei interessante do Clarify AI é que ele puxa todas as suas informações de contatos do seu Gmail, a agenda, né, tudo que está do seu Gmail, ele integra ali para você na ferramenta. E dá para usar o CRM de uma forma simples, tá? Ideal para quem está começando, testar uma ferramenta gratuita, é uma ferramenta internacional. O Apollo e o Snove, eu vou falar um pouco dos dois. Eles são ferramentas de Sales Engagement, que é engajamento de vendas. Funciona muito bem para pré-vendas, porque ele constrói listas. Você faz o filtro, constrói as listas e depois você consegue já criar as campanhas, né, as sequências de e-mails ou fluxos de cadências mistos com aquelas listas dentro do seu ICP e a partir dali fazer as prospecções, tá? E dentro dele também tem a parte de negócios, que você consegue, dessa parte de campanha de pré-vendas que você está realizando, aquele que deu a levantada de mão, o lead que teve interesse e respondeu, você consegue passar ele para o CRM de dentro da plataforma mesmo. Os dois têm o plano gratuito. Dentre os dois, eu gosto mais do Apollo. Ele tem uma base de dados maior do que do Snove. Entregabilidade ele deixa a desejar um pouco, então tem que ter um pouco dos macetes de como integrar tudo, seu e-mail, DKIM, DMARC, SPF. Isso para qualquer campanha de disparo de e-mail tem que deixar ajustado com a ferramenta que você for utilizar. Mas, né, para quem está começando e precisa, né, ou até mesmo usa o Apollo gratuito, começa com o CRM gratuito também, um complementa o outro, um cria a lista, o outro você vai utilizando para colocar os leads que você já está em contato, né? E dá para fazer uma mescla dos dois. Mas, né, se quiser centralizar tudo, o Apollo e o Snove atende. São ferramentas internacionais. As ferramentas internacionais, até mesmo algumas nacionais, o que peca é a parte do suporte. Realmente, quando você tem que mandar pelo chat, eles mandam aqueles links prontos, né? Que você tem que ficar lendo e tal, e não é muito aquele atendimento tete a tete. Se quer o atendimento tete a tete, tem que pagar o plano ali mais caro muitas vezes, tá? E o Notion, eu me enquadro assim no uso do Notion, eu gosto bastante, sou uma boa usuária aí do Notion. Às vezes você tem um negócio simples, ou está começando uma consultoria, ou é algo que você não precisa de relatórios, né? Mas quer controlar dentro de uma ferramenta, você consegue criar um CRM, tipo Kanbanzinho, com as etapas, né, centralizar as propostas que você manda, os calendários, tudo dentro do Notion. Então é uma ferramenta aí, é ótima para ser utilizado, só não tem a parte dos relatórios. E falando em relatórios, o Apollo e o Snow, eles também deixam a desejar na parte de relatórios, tá? Mas eles atendem bem ali a parte de construção de listas, tá? E vamos para os CRMs para as médias empresas em crescimento, tá? Então, são as empresas que já têm um time comercial estruturado, já tem um funil de vendas, está funcionando bem, às vezes está utilizando um CRM que não está atendendo legal, precisa trocar, ou, né? Ou não tem um CRM ainda e precisa implementar, né? Tá tudo em planilha. Precisa ter previsibilidade, precisa acompanhar os indicadores. Então, o foco realmente é gestão, produtividade e integração com o marketing, tá? Eu trouxe algumas ferramentas aqui, eu repeti algumas também, né, como elas acompanham o crescimento da empresa. O Pipedrive, dentre todas as ferramentas, pessoal, que eu vou apresentar aqui, para mim o Pipedrive ainda é a melhor ferramenta de CRM, tá? Ele, infelizmente, não tem um plano gratuito, você tem o teste gratuito, se não me engano, são 14 dias, e depois já parte para o plano pago. Ele é uma ferramenta internacional, então o plano é em dólar. O básico, ele começa a partir aí US$ 19 por mês, né? Eu recomendo o plano Growth, que é US$ 34 por mês ali por usuário. Não é uma ferramenta muito barata, mas, pessoal, depois que vocês usam o Pipedrive, quando você pega outras ferramentas mais simples para utilizar, como o Agenda, o RD, você se sente um pouco impactado, tá? Mas é um pipeline visual legal, a interface muito boa, os botões, tudo muito fácil de encontrar, muito fácil de utilizar, é fácil de
dá o treinamento para a equipe, ele se integra com várias outras ferramentas, assim, né, como a maioria dos CRMs, tem as integrações nativas, né, tem também as integrações que não são nativas, mas nada como usar um Zapier ou uma API ali para fazer as integrações. Os relatórios são excelentes. A única ressalva de relatório, não sei se nessa altura, né, nesse momento, o Pipedrive já melhorou isso, mas é o relatório de um funil para o outro, né? A taxa de conversão de um funil para o outro. Então, por exemplo, eu criei 3 funis, o de pré-vendas, o de vendas e o de CS, que é o Customer Success. Eu quero saber a taxa de conversão de um funil para o outro. Então, isso, até onde eu tentei, né, criar esse relatório, o Pipedrive não tinha. Mas, do restante, excelente. Todos os tipos de campos personalizáveis que você configura no CRM, você consegue tirar o relatório depois, né? E super recomendo, tá? O HubSpot, ele volta aqui, também é uma ferramenta super recomendada para quem está em crescimento, ele vai acompanhando, né? É uma ferramenta robusta, você começa com o básico, depois vai crescendo. O Bitrix 24, ele integra, né, o CRM com outras ferramentas também, com os projetos e tudo mais, a comunicação interna, que nem eu tinha falado, ele escala bem, né? E é importante ter alguém, né, até comenta aqui a governança, né, alguém responsável por orquestrar toda a parte operacional de vendas ali, né, as ferramentas. Então tem que ter alguém que é o dono da ferramenta para sempre estar acompanhando os dados e acompanhando quem está preenchendo a ferramenta, está preenchendo da forma correta. O Zorro CRM, daí ele já parte já para o CRM com um ecossistema mais integrado, tem as automações avançadas, tem o Zorro Marketplace, integração ao Office 365. É uma ferramenta que funciona muito bem para quem tem e-commerce, né? Ela é bem robusta, tem várias funcionalidades. Eu nunca utilizei o Zorro diretamente, mas, né, eu tinha comentado isso, ele atende muito bem. O Monday e o ClickUp, ele continua aqui, tem empresas médias que têm usado o ClickUp como ferramenta de CRM, então eu repito ele aqui, tá, para considerar ele. E a Plumes também, tá? Como nem eu comentei, a Plumes ela vai acompanhando o crescimento da empresa, você vai fazendo o upgrade do plano e vai se tornando uma ferramenta robusta, principalmente para vendas complexas, tá? E por último, CRMs para as empresas mais maduras, ou com as vendas complexas, ou as enterprises, as empresas grandes. Então, tem operações com múltiplos times, várias etapas, integração com RP de financeiro, de suporte, de operacional, de pós-venda, vendas complexas, de ciclos longos, de altos tickets. Então, você tem um dono disso tudo, né, que está sempre ali acompanhando as integrações, resolvendo bug, relatórios avançados. Então, é uma pessoa que só cuida da parte do CRM ali, da equipe de toda a empresa, e traz escalabilidade, tá? Eu trago o HubSpot novamente, tem o HubSpot Enterprise, ferramenta completaça, foco no inbound e no outbound, então, assim, uma stack unificada ali, marketing, vendas e CS, muito bom. O Salesforce, né, eu não tinha falado dele até agora, eu trouxe ele aqui na parte de empresas maduras, mas a Salesforce também tem um plano gratuito para quem está começando. É uma ferramenta mais difícil de utilizar, acaba sendo usado muito por empresas maiores, tá? Médias a grandes, por conta da interface dela, ela é mais complexa, talvez um pouco difícil para quem é júnior ou para quem está querendo começar a mexer no CRM, ela pode ser um pouco difícil ali para aprender a utilizar. Por isso que eu acabei nem trazendo ali nas empresas que estão iniciando. Mas é uma ferramenta super utilizada mundialmente, né? Tem um escritório da Salesforce lá em São Paulo, no Brooklyn. Tenho pessoas que eu conheço que trabalham na Salesforce, então é uma super ferramenta, escalabilidade global. Multinacionais utilizam a Salesforce, um ecossistema enorme, uma baita de uma ferramenta, tá? Tem a IA deles, que é o Einstein, então tem os cursos dentro da própria plataforma, é sensacional. O Pipe Drive, né? Vulgo Pipe, tem os planos superiores, então com mais recursos, muito, muito bom o Pipe Drive, tá? O Zorro, o Advanced dele e o Plumes, eu acabo trazendo eles de volta como ferramentas que acompanham bem todas as etapas do negócio, tá? Daí vai fazendo o upgrade. E para encerrar, espero que tenha contribuído aí de alguma forma.
para recapitular, o checklist de decisão para você escolher o seu CRM, tá? Qual é o seu ICP, o que você precisa integrar agora, qual que é a complexidade da sua operação. E eu trago mais uma aqui, que é quanto tempo e recurso você vai investir. Né? Tem alguém para ser o dono do CRM? Ou você precisa de algo que funcione quase sozinho? Tá? Tem alguns clientes que eu atendo que são pequenos, a gente implementa o CRM, às vezes o próprio fundador está fazendo a venda, ele não tem tempo para preencher o CRM, então é um ponto de atenção, tem que preencher. Tá? Eu sei que é acúmulo de função, é acúmulo de atividades, mas tem que parar um momento do dia ou da sua semana, faz o compilado de tudo que você fez, pega para preencher o CRM, acompanha os dados, coloca follow-up para não esquecer de entrar em contato com aquele cliente, acompanha os dados, o que está funcionando, coloca uma meta para você de 3 meses, 6 meses, tá? Para analisar os dados que aquele CRM vai te trazer. Eu até comentei no vídeo anterior, vou deixar aqui o link no canal para quem quiser assistir o vídeo que eu falei sobre como estruturar, né, os passos simples para você estruturar a sua área comercial, que eu falo de playbook, de ferramenta, de boas práticas, de prospecção. Então, assim, tudo conecta, né, os assuntos todos se conectam. Eu espero que eu consiga ter trazido essa clareza para vocês que estão buscando o CRM, tá? Então, o que eu falo? Começa pelo simples, faz o básico bem feito, né? O arroz com feijão, evolua com consistência, tá? A pergunta não é qual é o melhor CRM, e sim qual CRM faz sentido para o meu estágio do negócio hoje. Até a próxima, pessoal!